Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui iniciando o curso da parte de citologia, tá? E nesse vídeo, na verdade nesses vídeos, esse é o primeiro de uma série sobre bioquímica celular, sobre a química da vida, certo? E nesse primeiro vídeo nós trabalharemos com o conceito inicial de química da vida e iniciaremos com as substâncias inorgânicas, ok? Bom, todos nós temos que ter ciência, muita clareza de que a vida é feita a partir de um trabalho harmônico de uma série de substâncias químicas, ok? Então, pessoal, nós aqui dividiremos a química da vida em dois grandes grupos. Nós temos a substância e as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas, ok? Chiquinho, o que é substância inorgânica? Podemos generalizar dizendo que substâncias inorgânicas são aquelas desprovidas de carbono e mais simples, portanto. E aquelas substâncias orgânicas são aquelas providas de carbono, necessariamente tem que ter carbono e são mais complexas. Bom, alguns autores dizem que substâncias orgânicas são aquelas produzidas pelos seres vivos, mas nem sempre se encaixam nesse perfil. Então, de um modo geral, podemos dizer que substâncias orgânicas são aquelas com carbono e são mais complexas. Então aqui podemos notar que nós temos substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Perfeito? Então, caminhamos. Bom, dentro das substâncias inorgânicas nós temos dois grupos: água e sais minerais. Chiquinho, substâncias inorgânicas são desprezíveis, são menos importantes? Não. Substâncias inorgânicas, assim como as orgânicas, são importantes, aliás, importantíssimas, tá? Só que nós temos mais classes orgânicas e, no nosso corpo, a inorgânica, uma delas, é a mais importante, aliás, não só no nosso corpo, mas para todos os seres vivos, uma delas é a mais abundante e a mais importante. Olha, quem será essa? Pensemos que, para qualquer agência espacial de análise de vida, como a NASA, por exemplo, norte-americana, mais famosa, a agência espacial, nós temos, quando eles procuram vida em outro planeta, normalmente qual é o elemento, qual é a substância química que eles buscam, seja ela em estado líquido, seja ela em estado sólido, ou um vestígio da existência dela? A água. Então a água, sendo inorgânica, mas é a substância mais importante da vida. Tudo bem? Depois da água, nós temos uma série de substâncias orgânicas que são importantes. Os sais minerais são inorgânicos também, mas nós temos em pequena quantidade. Aliás, não só nós, mas os seres vivos, de um modo geral, precisam dos sais minerais em pequenas quantidades. Bom, quando pegamos as orgânicas, nós temos uma série de substâncias: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Perdão, vitaminas e ácidos nucleicos. Estão repetindo: carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e ácidos nucleicos. Então nós temos ao todo 7 classes de nutrientes nessa química da vida. Repetindo: inorgânica, água e sais minerais. Orgânica, carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e ácidos nucleicos, ok? Neste vídeo especificamente trabalharemos com as inorgânicas, água e sais minerais. Tudo tranquilo? Podemos caminhar? Então vamos aos inorgânicos. Pois bem, meu povo, a água. Começando por ela, como eu disse, para a vida, como nós a conhecemos, a água é a substância mais importante. Importante do ponto de vista qualitativo, porque ela traz para nós, seres vivos, uma qualidade de vida muito importante. Nós precisamos estar hidratados e, ao mesmo tempo, quantidade também. Porque todos os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, têm uma quantidade de água muito abundante no corpo. Chiquinho, nós também fazemos parte dessa realidade? Sim, nós temos em média de 70 a 75% de água no corpo. O que reflete isso? Se você pensar numa pizza, 4 fatias. 3 no nosso corpo são água aproximadamente. Uma fatia se divide nas demais substâncias que nos formam. Ok? Então é muito importante. Bom, pois bem, como a imagem traz aqui, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Pois bem, pensando na tabela periódica, onde o hidrogênio está localizado? O hidrogênio está localizado na primeira família, digamos assim, família 1A. Alguns autores dizem que o hidrogênio não participa da família 1A. Enfim, nessa coluna nós temos o hidrogênio. A família 1A tem como característica os elementos químicos terem apenas um elétron na camada de valência, certo? O hidrogênio é uma exceção, ou seja, ele não precisa de 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar, mas
ele tem um elétron e para ser estável precisa de dois. Portanto, ele tem um só carga positiva aqui do hidrogênio e nós temos o oxigênio na família 6A, certo? Portanto, ele tem uma carga negativa dupla aqui. Aqui não está representado duplo, mas ele tem carga negativa dupla. Então, podemos pensar o seguinte, se o hidrogênio tem carga positiva única, cada um dos hidrogênios, a molécula de água tem duas cargas positivas. O oxigênio está presente na família 6A, tem carga negativa dupla. Duas cargas negativas para um oxigênio e uma carga positiva para cada hidrogênio, nós temos duas positivas com hidrogênio e duas negativas com oxigênio, o que traz uma neutralidade para cada molécula de água, certo? Então, essa é a condição da molécula de água. Notem que ela tem no oxigênio um polo negativo e no hidrogênio um polo positivo. Portanto, nós dizemos que a água é uma molécula polar, porque apresenta polos positivo e negativo. Toda molécula, não só a água, que apresenta polos positivos e negativos, nós chamamos de molécula polar. E a água, por ser uma referência de substância química da vida, é uma referência também de substância polar. Então, qualquer substância que é polar, nós chamamos de hidrofílica, porque polar atrai polar. Portanto, se a água é uma molécula hidrofílica, quer dizer que ela atrai outros componentes também de natureza polar. Chiquinho, e quem não é polar? Quem não é polar é chamado de apolar. Apolar não atrai polar. Óleo é polar ou apolar? Óleo é apolar. E notem que o óleo não se mistura com a água, então eu tenho uma natureza antagônica. Tudo bem? Então polar atrai polar. E polar não atrai, repudia apolar. Tudo bem, pessoal? Então, continuando agora aqui, nós temos a água com as suas características. Pois bem, a água é um solvente universal. Para hoje, o que é isso? Lembrem lá do nono ano que vocês possivelmente viram isso, que, senhores senhoritas, a água, ela é polar, como falamos agora, e vocês viram lá, solução química. Solução química é uma mistura homogênea, onde você tem solvente e soluto. Soluto normalmente são sólidos e solvente normalmente é um líquido. E aqui a água é o solvente. Por quê? Volto a dizer do polar. A maior parte dos solutos do nosso corpo são polares. E a água é polar, Chiquinho? É. Se a água é polar, a água atrai e é atraída pela maior parte dos solutos do nosso corpo. Então, como nós temos muita água no nosso corpo, sendo solvente, e ela é polar, e a maior parte dos nossos solutos são polares também, então podemos dizer que a água dissolve, por atração, a maior parte dos solutos do nosso corpo. Ok? Então, nós somos banhados e dissolvidos por água. Ok? Solvente universal? Perfeito. Caminhamos. Tensão superficial. Bom, polar atrai polar. Qual é a principal composição do nosso corpo e dos seres vivos? Água. Então, a atração entre molécula de água, água atrai água por ser polar, nós chamamos de coesão. Chiquinho, toda atração entre polares é coesão? Não. Água com água, coesão. Água com outros componentes de origem polar, adesão. Repete? Repito. Então, vamos lá. Coesão, água atraindo água. Água atraindo outros componentes de origem polar, adesão. Mas estamos falando de água atraindo água. Tensão superficial. Bom, pensemos em corpos de água sem correnteza. Como assim? Uma poça d'água, uma represa, um açude, mesmo num rio, mas áreas de remanso, onde não tem correnteza. Então, superficialmente, devido à falta de correnteza, a água acaba atraindo outras moléculas de água. Então forma uma espécie de papel filme sobre a água, um plástico filme, como você chame, tá? Papel filme, plástico filme sobre a água, aquele que a gente cobre lá, alguns elementos da cozinha lá, um bolo que sobrou, alguma coisa que sobrou, você passa o papel filme, o plástico filme sobre aquela película. É como se você passasse a película sobre um açude, sobre uma represa, e aí sobre esse plástico ou papel, pequenos animais podem caminhar. Então, às vezes você vê um açude, uma represa, pequenas aranhas, pequenas formigas ou pequenos animais podem caminhar sobre a água. Por quê, Chiquinho? Porque a ligação entre moléculas de água é tão coesa, tá? E como não tem correnteza, não destrói essa ligação, e pequenos animais conseguem caminhar sobre a água devido a essa tensão superficial da água. Perfeito? Continuemos. Alto calor específico. Para, o que é calor específico, Chiquinho? Bom, calor específico é a quantidade de energia, de calor, que você fornece a uma substância ou retira de uma substância para que
1 grama dessa substância possa elevar a temperatura se você fornecer calor, ou possa perder temperatura se você perder calor, tirar calor dela. Então, é a quantidade de energia calorífica que você precisa destinar a uma substância para que ela eleva 1 grau, 1 grama dela eleva 1 grau, ou que você precisa tirar para que ela perca de 1 grama dela 1 grau. Bom, a água precisa que você forneça muita energia a ela para que ela saia do seu estado de repouso e que 1 grama dela eleva 1 grau. Tá? Você pode notar isso muito simplesmente numa praia, por exemplo. Tá? De manhã cedo, por exemplo, água está gelada e a areia está gelada. Conforme o dia vai rendendo e o sol vai pegando, a areia rapidamente esquenta, mas a água continua gelada. No final da tarde, a areia já esquentou e já esfriou. E a água de noitinha está quente. Por quê? Durante todo o dia ela recebeu calor e só à noite ela vai esquentar. Porque ela depende muito do calor recebido para esquentar. Tudo bem? Qual é a vantagem para nós? Para nós é que é o seguinte: você tem que ter uma variação muito grande de recebimento de calor ou de perda de calor para que haja mudança de temperatura interna no seu corpo. Então, basicamente, a água mantém a temperatura interna do seu corpo. Então, ela ajuda a manter essa temperatura e não ter mudanças bruscas, o que é bom para a vida. Ok? Tudo bem. Caminhamos. Capilaridade. Bom, qual a ideia? Tubos de pequeno calibre. Quanto menor o calibre, mais fácil a ascensão, a subida da água dentro desse tubo. Então, se você pega um tubinho, um canudinho de refrigerante de suco, se você coloca ele numa água, por exemplo, você não percebe muito bem aquela água. Não estou dizendo colocar a boca e chupar, não. Estou dizendo colocar e só de colocar ela acender, subir. Não. Normalmente não acontece isso, porque o canudinho não tem um pequeno calibre, embora para nós possa ter. Mas existem tubos muito menores. Então, quando você coloca ali, se o tubo for muito estreito, muito pequenininho, a água acende sozinha até certa altura. Então, quanto menor o calibre, mais fácil a ascensão, a subida, ok? Isso é capilaridade. Dúvida aqui? Não? Então vamos pro jogo. Pessoal, variação da quantidade de água. Bom, a água pode variar nos seres vivos de acordo principalmente com 3 fatores, tá? Primeiro, metabolismo. Quanto mais... O que é metabolismo, Chiquinho? Parou tudo. O que é metabolismo? Metabolismo é o grau de trabalho de um órgão do seu corpo, de um tecido do seu corpo, enfim, de parte do seu corpo. Quanto mais ele trabalha, mais é metabólico. Quanto menos ele trabalha, menos é metabólico. Entendi. Então vamos lá. Metabolismo. Quanto mais metabolismo tem um órgão, ou seja, quanto mais ele trabalha, maior o percentual de água que ele tem em relação ao percentual de outros órgãos. Tá? Quanto menos ele trabalha, menor é o percentual de água. Então, deixa eu ver se eu entendi. Qual é o órgão que mais trabalha no meu corpo, Chiquinho? Ora, pensemos. Qual é o órgão que mais trabalha no seu corpo? Bom, o cérebro. Então, o cérebro é aquele que tem o maior percentual em água do seu corpo. Tá. E qual é o que menos trabalha? Qual seria o mais seco? Bom, varia um pouco de autor para autor, mas normalmente o que é considerado mais seco, menos trabalha, é o osso. O osso é um órgão? É um órgão. Então, na verdade, o osso é o órgão que menos trabalha e, portanto, que tem menor percentual de água. Mas esse menor percentual de água, estamos falando de quanto? 5%? 10%? Não. Normalmente os autores concordam que gira em torno de 40% os ossos, mais ou menos. Espera aí, e o cérebro que você falou que mais trabalha? 90%? 80%, 35%, 95%, varia um pouco a opinião, mas pode notar que de 90% para 40%, 50% há uma grande diferença. E essa grande diferença está no trabalho desse órgão, ok? Depois, idade. Bom, antes de falar da idade, eu pergunto: a sua avó, o seu avô, ou uma pessoa mais idosa que você conheça, como é que é a pele dessa pessoa? É uma pele que é igual à sua? Ou você olhando é mais fininha? Ah, a Chiquinha é mais fininha sim. Bom, isso indica muita coisa. Com a idade, você perde um percentual de água no corpo. Então, com a idade, menos água nós temos proporcionalmente. Ah, Chiquinha, peraí, isso quer dizer que meu avô, que tem 2 metros de altura, ele tem menos água que um recém-nascido? Olha o tamanho, a diferença dos dois. Não, eu não disse em litros, eu disse proporcionalmente. Então, se você pesar uma criança, um recém-nascido, quantos quilos ele tem? Aí ele tem X quilos. Desses quilos que ele tem, quantos por cento é água? Vai ser mais percentual do que seu avô, que tem 80, 90 quilos.
ou menos. Então, pessoal, estou falando de percentual, ok? Então, percentualmente, uma pessoa mais velha tem menos água. Assim como um embrião que está dentro da barriga da mãe tem mais água percentualmente do que alguém que já nasceu. Tudo bem? Espécie. Bom, cada espécie tem um seu percentual de água. Não entendi. Água viva, por exemplo, como o próprio nome diz, é uma água viva. O percentual de água médio da água-vida, das espécies de água-viva, é 95% de água. Então as espécies de água-viva têm em média 95% de água. Algumas espécies de água-viva, por incrível que pareça, chegam a mais de 99% de água. Peraí, se chega a mais de 99% de água, 0 ponto alguma coisa é o resto? Exatamente. E nós? Quantos nós temos? Já falei antes. Nós temos em média 70% a 75% de água. Então há uma discrepância nessas duas espécies. Nós e um elefante. Isso eu entendi. Essa análise percentual é quem tem mais água em litros no corpo. Uma água viva ou um elefante? Acho que um elefante é muito maior, tem muito mais litros, correto. Mas uma água viva, percentualmente, é mais pesada, digamos, em água do que um elefante. Então, percentualmente, a água viva tem muito mais porcentagem de água no corpo do que um elefante. Ok, pessoal? Tranquilo? Continuemos. Agora nós entramos nos sais minerais. Os sais minerais são compostos químicos simples que nós precisamos em pequena quantidade no corpo. Não são tão essenciais em termos de quantidade no corpo, mas quando eu falo que não são essenciais, então posso desprezar? Não. Nós usamos em pequenas quantidades, mas essas pequenas quantidades são essenciais para o trabalho do seu corpo. Tudo bem, pessoal? Então, bom, aqui eu trago dois, cálcio e fósforo. Por que os dois juntos? Porque tem um pouco de similaridade na função dos dois. Então, trabalhando um pouco dessa similaridade, eu diria que cálcio e fósforo, ambos ajudam a mineralizar os ossos e os dentes. Os ossos e os dentes, ambos são duros, certo? Certo. Então, essa dureza deles é dada pelo cálcio e pelo fósforo. Então, eles ajudam na dureza, na mineralização de ossos e dentes. Pois bem, agora pegando no cálcio, nós vamos ver lá na frente em tecido muscular que o cálcio ajuda no processo de coagulação, no caso de músculo, ele ajuda na contração muscular, então o cálcio ajuda na contração muscular, e nós vamos ver em sangue que o cálcio ajuda na coagulação sanguínea. Então, além de fortificar os ossos, ele também ajuda na contração muscular e na coagulação sanguínea, perfeito? Fósforo, bom, nós vamos ver lá em membrana plasmática, lá na frente de célula, que o fósforo ajuda a compor os fosfolipídios, que são lipídios, fosfolipídios são lipídios, tá? Dentro da química orgânica, e eles ajudam a compor a membrana plasmática, tudo bem? Além dessa função dos lipídios, eu tenho também, pessoal, a formação de moléculas energéticas. Nós vamos ver o ATP. Essa sigla, A, T de tatu e P de pato. ATP, nessa ordem, que é uma molécula chamada de trifosfato de adenosina. Essa molécula é uma molécula altamente energética que o nosso corpo usa constantemente. E o P de ATP, o P de pato de ATP, é fósforo. Ok? Então ele faz parte da composição dessa substância energética do nosso corpo. E por fim, ainda no fósforo, ele faz parte do material genético. Lembramos que o material genético é feito por um primo rico e um primo pobre. Quem é o primo rico, o mais conhecido? DNA. E quem é o primo pobre, o menos conhecido? RNA. Ambos têm fósforo em sua composição. E como essas duas moléculas são muito importantes, o fósforo ganha uma repercussão maior. Perfeito? Mudemos de sais minerais agora, pessoal. Agora vamos para o enxofre. O enxofre é legal para nós, tem importância para nós, o pior é que tem. Ou o melhor é que tem. O enxofre é importante. O enxofre ajuda na composição química de muitas proteínas. Pessoal, das moléculas orgânicas, nós estamos nas inorgânicas, mas das orgânicas, a proteína é a mais abundante nos animais. Então, se o enxofre é presente em muitas proteínas, caraca, o enxofre tem uma importância para nós muito grande. Perfeito? Continuemos. Ferro. Bom, talvez vocês, quando ouçam ferro, talvez já se lembrem de uma doença chamada anemia. Verdade. O ferro na nossa alimentação é muito importante. O ferro está presente em leguminosas, por exemplo, no feijão, tradicionalmente,
tá? Em verduras verde escuro, que são muito importantes, porque esse ferro, ele ajuda a compor uma proteína presente no nosso glóbulo vermelho, nas células vermelhas do sangue, chamada hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue. Então o ferro é muito importante na composição dessa proteína, que por consequência é importante no transporte de oxigênio. E além desta proteína específica, eu também tenho na mioglobina. A mioglobina é uma proteína presente no músculo que ajuda a reservar oxigênio no músculo para a contração mais vigorosa. Então temos na hemoglobina e na mioglobina. Tá, Chiquinho, digamos que eu tenho uma deficiência em ferro porque eu não gosto de comer feijão, não gosto de comer verdura, enfim, vou ter uma deficiência em feijão, em ferro. Bom, nessa deficiência em ferro, você possivelmente vai desenvolver uma anemia. Mas todas as anemias são por deficiência em ferro? Não. Tem anemia genética, por exemplo. Então nem todas são assim. A anemia com deficiência em ferro é normalmente chamada de anemia ferropriva. Atenção para esse nome, ferropriva, já caiu no pisme, tudo bem? Então ferropriva é uma anemia específica por deficiência em ferro. Beleza, galera? Continuemos. Bom, flúor. Opa, esse eu lembro, Chiquinho. Flúor é o que tem na pasta de dente, no gel dental. Exatamente. Uma das características mais importantes do flúor é fazer a composição da nosso esmalte do dente. Esmalte do dente você viu lá no 8º ano quando viu o sistema digestório. O esmalte do dente é uma camada superficial do dente que protege o dente e evita cáries. Tudo bem? Então, o flúor é uma composição do esmalte, portanto evita cáries. E, além disso, normalmente quando você faz um tratamento dental num dentista, é comum ele fazer uma aplicação de flúor, uma espécie de selante para ajudar ainda mais a proteção do dente. Mas o excesso de flúor, galera, faz mal, tá? O excesso de flúor na água, principalmente, que a nossa água tem flúor para fazer uma prevenção dentária, ele faz mal e causa a fluorose. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso aí, também é importante. Partir, meu povo, iodo. O iodo, ele é presente, talvez vocês já repararam isso, no sal de cozinha. O nosso sal de cozinha é um sal iodado. Bom, o iodo, ele participa da composição química das substâncias que são produzidas pela tireoide, que é uma glândula que localiza aqui no pescoço. Essa tireoide produz substâncias que são muito importantes para controlar o seu metabolismo, para que você não trabalhe nem muito rápido e nem muito devagar, que tem uma média de trabalho no seu corpo. São os chamados hormônios da tireoide. Tudo bem? Então o iodo faz parte desse processo, ele ajuda na produção aí. Ok? Então, se você tiver uma deficiência em iodo na alimentação, não comer muito sal de cozinha, não comer materiais de um modo geral, alimentos que tenham iodo, você pode desenvolver primeiro um hipotireoidismo, hipo de pouco. Então a tireoide passa a trabalhar mais devagar pela falta de iodo. E em agravamento a esse hipotireoidismo, você pode desenvolver o bócio. Bócio é uma doença que acaba gerando uma papada aqui na região do pescoço por um inchaço na tireoide. Então a pessoa tem uma papada aqui, tá? Pela deficiência de iodo e um hipotireoidismo aguçado. Tudo bem, pessoal? Continuando. Bom, os nossos dois últimos sais minerais de mais relevância, sódio e potássio. Sódio, talvez você conheça pelo sal de cozinha e talvez já tenha escutado histórias negativas dele. O sódio é importante para o nosso corpo, mas em excesso ele é muito negativo. Ele traz muitos malefícios no nosso corpo, tudo bem? Então, os dois por que juntos? Porque são importantes juntos em algumas funções, mas às vezes separados também. Então, bom, os dois são importantes na condução do impulso nervoso. Então nós temos que ter sódio e potássio no corpo, porque eles são importantes para isso. O excesso é que é ruim. Além da condução do impulso nervoso, os dois são importantes também na contração muscular. Então, tanto o sódio quanto o potássio contribuem para o processo de contração muscular. Mas o que, pessoal? Bom, o potássio é um cátion, certo? O sódio também. O potássio, o nosso K, ele é o principal cátion intracelular, porque ele é importante na respiração da célula. Já o sódio, ele é o principal cátion extracelular, fora da célula. Então pensemos em cátions. Intracelular, potássio. Fora da célula, o sódio. Tudo bem? Bom, o sódio, como nós sabemos, ele, digamos assim, ele atrai água. Ele atrai água. Então, com excesso de sódio dentro do seu corpo, principalmente a corrente sanguínea, vai atrair água para o sangue. A pressão arterial sobe.
ao mesmo tempo que a deficiência dele pode fazer a sua pressão sanguínea cair. Então, digamos que o sódio promove um controle hídrico do seu corpo. Em excesso, faz a quantidade de água corporal subir. Em deficiência, faz cair. O ideal é que você tenha uma quantidade que deixe em equilíbrio essa quantidade de sódio do corpo. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, aqui nós encerramos o vídeo. Qualquer coisa nós tiramos dúvida posteriormente. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela paciência e audiência. Até o próximo vídeo.